Bom, gente, sobre avaliação, que é um tema bastante importante para ser trabalhado nos processos de seleção, né? Entendam que a avaliação, ela não é sinônimo de prova e nem sinônimo de nota, tá? O que é avaliar? Avaliar é quando a gente constrói, a partir da coleta de dados, né? A gente coleta dados, usa instrumentos, usa recursos, coleta dados, e daí constrói com esses dados um posicionamento, um julgamento sobre uma situação, tentando melhorar essa situação. Isso é avaliar. Então, a avaliação pode envolver provas, como instrumento de coleta de dados, e pode produzir notas, como uma forma de qualificação da situação que está sendo avaliada. Mas ela não se reduz a isso, tá? Toda avaliação é inerente ao processo educativo, quer dizer, não há possibilidade de um processo educativo não ser avaliado. Por isso que o projeto pedagógico tem que ser avaliado, a aprendizagem do aluno tem que ser avaliada, independente se é na educação infantil, nos anos iniciais, finais do ensino médio, o processo de ensino-aprendizagem, a gestão da escola, enfim, tá? Há diferentes avaliações no contexto escolar. Nós temos hoje em andamento um processo de avaliação da gestão e de autoavaliação das escolas, que possivelmente vai ser instituído no próprio ano por determinação do PNE, tá? O PNE que se encerra em 2024, ele prevê que as instituições escolares façam avaliação de gestão, avaliação do processo de ensino-aprendizagem e avaliação da escola como um todo. Nós estamos mais habituados com a ideia da avaliação da aprendizagem, né? Falando em avaliação da aprendizagem, o que é que a gente avalia? Bom, se nós pensarmos que nós avaliamos conteúdos, então nós avaliamos conteúdos de diferentes naturezas, tá? A avaliação da aprendizagem, ela não pode ter uma conotação exclusivamente cognitiva. Então, são conteúdos atitudinais, conceituais, né? As aprendizagens, bom, o que a pessoa conhece, o que ela aprendeu, o que ela compreendeu, o que ela é capaz de aplicar, o que ela tem como condição de abstração, de avaliação, de posicionamento, de criticidade, né? Em última instância, a gente avalia os objetivos educativos. Por isso que eu comentei antes que a definição dos objetivos específicos é determinante para aquilo que vai ser avaliado e como que é que nós vamos recolher os dados. Toda avaliação precisa ser processual, quer dizer, ela não é feita só ao final, né? Ela é processual, ela acompanha o processo de ensino-aprendizagem. Sistemática, de modo coerente, então eu avalio aquilo que eu ensinei, eu avalio aquilo que estava colocado nos objetivos, eu coloco nesse instrumento de avaliação a forma como eu efetivamente trabalhei em sala, tá? Tendo critérios para serem avaliados, com a participação máxima de alunos e outros membros da comunidade escolar, dependendo da avaliação que vai ser feita, né? Com o que é que nós avaliamos? Bom, a avaliação, ela usa instrumentos. Qual é a diferença entre instrumento e critério? Vamos lá. Instrumentos é aquilo que a gente usa para recolher informação. É aquilo que com o que a gente faz a coleta de dados da avaliação, tá? Então, provas de todo tipo, por exemplo, os testes de múltipla escolha, os questionários, tá? As provas com consulta ou sem, os seminários são grandes possibilidades também, os trabalhos que os alunos fazem, relatórios, desenhos, mapas conceituais, atividades práticas de laboratório, ou então que envolvam questões motoras, tá? Então, existe uma série de questões que podem ser utilizadas para que façamos a avaliação, que é essa parte inicial da coleta dos dados. O que é que nós fazemos com os resultados da avaliação? É importante que os resultados sejam registrados, que haja uma reflexão, que haja um pensamento, porque se avaliar é coletar dados para construir um posicionamento para melhorar uma situação, eu preciso dessa reflexão, tá? Eles precisam ser informados, então, não apenas a nota,
ou o conceito, né? Mas a devolutiva para o aluno em relação ao que ele acertou, quais foram as dificuldades encontradas, onde ele foi incoerente, né? Como ele pode melhorar, tá? E que isso sirva para reconstruir, para modificar e reconstruir os processos que se mostraram insuficientes, certo? Vocês também vão ouvir falar em funções da avaliação. Então, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa. Há alguns outros autores, isso aqui é uma classificação da Jussara Hoffmann, mas alguns outros autores trabalham com outras denominações para isso, tá? Mas, basicamente, o que a avaliação vai ter? Uma etapa diagnóstica, que ela é inicial, é uma etapa de reconhecimento, ela vai me trazer informações sobre a situação dada, sobre o tal do desenvolvimento real, tá? Uma etapa que é formativa, que é aquela que vai acontecendo ao longo de todo o processo, que vai acompanhando como as coisas vão acontecendo e que não deixa para fazer intervenção quando termina. Conforme vai se identificando elementos que precisam de intervenção, eles já são modificados. E, por fim, aquela avaliação que é somativa, que é classificatória, que quantifica, na maioria das vezes, que é o que a gente colocaria como avaliação final. Na BNCC, a avaliação é colocada como formativa e não um ato final, tá? Ali, na BNCC, eles trabalham com a valorização de outros instrumentos que não apenas a prova convencional. Existe a valorização dos portfólios, a BNCC traz bastante essa questão dos portfólios para que a escola se organize a partir disso, e que, por exemplo, os alunos já de anos iniciais, quarto, quinto ano, eles sejam capazes de, por meio desse portfólio, também fazer a autoavaliação, né? Identificar essa meta-avaliação, identificar quais foram os seus pontos fortes, seus pontos fracos, qual é a sua maneira de aprendizagem, o que é que interfere na forma de aprender de cada um, o que dá mais certo, e assim por diante. A avaliação na BNCC é feita não por conteúdos, mas ali é para se avaliar competências. E o que é uma competência? Competência é um conjunto, tá? Quer dizer, é quando eu junto, quando eu consigo mobilizar, quando eu consigo articular conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver uma demanda, para resolver um problema, para viver na vida, para me comunicar, para dar solução para alguma situação, tá? Então, eu busco conhecimentos, que a BNCC vai trabalhar como conceitos e procedimentos, né? Habilidades, que é o saber fazer, e o saber me relacionar, me comunicar. Atitudes e valores, né? Que é ser o proativo e ir lá e desenvolver, realizar ou resolver aquela situação cotidiana, né? Então, essa avaliação de competências, ela implicaria em instrumentos que coletassem informações, não só dos conceitos e procedimentos, mas também das habilidades, atitudes e valores. Também há uma orientação para se utilizar de procedimentos de avaliação formativa, né? E que esses registros, eles têm que ser utilizados para melhorar a escola, os professores e o desempenho dos alunos também.